Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Aqui em São Januário, tá todo mundo esperando Puma Rodrigues, mas a gente já ouviu o técnico Rafael Paiva e vai trazer agora a entrevista dele. Antes, se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo o seu joinha. Vasco fez um belíssimo primeiro tempo, fez um grande jogo e ganhou da forte equipe do Bahia por 3-2. Rafael Paiva está conosco e analisa. A gente sabia que hoje o jogo nosso ia fluir mais, né? Era um adversário muito difícil. O time do Bahia tem a primeira posse da competição, né? A melhor posse do brasileiro. A gente sabia que a gente tinha que pressionar muito, encaixar bem os contra-ataques. E a gente sabia que a gente tinha que descansar com a bola, senão a gente não ia sustentar a intensidade do jogo, né? Acho que hoje a gente conseguiu controlar bem a posse de bola. Isso nos ajudou muito para a gente ter energia para atacar, para ter a melhor decisão. E hoje a gente foi muito bem. E realmente o time estava mais leve hoje, mais inteiro, mentalmente mais forte. E eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom, né? Tomamos o gol no finalzinho, podia ter ido para um 3-0, mas hoje a gente fez um grande jogo, 4 jogadores diferentes aí que entraram e mostraram o potencial que tem. Então a gente está muito feliz e satisfeito aí pelo resultado. Pai, aqui, boa noite, Vitor, do Jornal Globo. O Vasco vem de 2 vitórias seguidas, 2 vitórias conquistadas com muito suor ali nos minutos finais, de resistir à pressão do adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse momento do jogo, porque o Vasco está tendo tanta dificuldade de reter a bola nesses momentos finais da partida, se é uma coisa de experiência, se é uma coisa de intensidade física do campeonato. Parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. Eu acho que passa muito também pelo ímpeto do adversário, né? Então eles começam a se arriscar mais, se atirar mais para o jogo, colocam mais jogadores na última linha. Eu acho que passa muito mais por isso do que por a gente não conseguir, né? Eu acho que a gente até teve chance ali de fazer um 4º gol numa bola do Payet dentro da área, né? A gente poderia ter controlado mais com o placar, com o resultado. Acho que hoje a gente criou para isso. E realmente no final o adversário vai para o ímpeto do tudo ou nada, né? De tentar dar uma bola dentro da área, de colocar mais jogador pelos corredores laterais. Então teve muito mérito do Bahia ali de tentar até o final o empate, mas eu acho que a gente suportou bem. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Essa é a 3ª partida seguida do Vasco em São Januário e a 3ª de uma sequência de 4 no Rio de Janeiro, nessa sequência de jogos dessa reta final do Campeonato Brasileiro, que tende a ser um pouco mais tensa. Qual a importância de estar perto de casa? E se você pudesse falar um pouco também das opções que você teve para os desfalques de hoje, no caso o Verratti, o Hugo Moura, Galdames e o Ryan, que entraram, na minha opinião, muito bem. Se puder falar um pouco do trabalho deles essa semana, seria importante. Jogar em casa faz muita diferença, né? A gente teve um setembro muito difícil, se eu não me engano a gente não jogou nenhum jogo no Rio, né, em setembro, e a gente teve uma sequência difícil, pegamos adversários difíceis, né? Todos são, mas ali particularmente alguns da parte de cima da tabela, e a gente sofreu bastante, né? Jogar em casa para a gente faz toda a diferença. A torcida ela empurra demais a gente para frente e o ambiente é outro, então isso ajuda demais, né? A respeito dos jogadores, a gente teve 4 jogadores diferentes do último jogo. O Galdames é um jogador que tem uma qualidade muito grande, é um jogador nível de seleção chilena. A gente sabe que quando a gente colocasse, ele ia dar conta do recado, né? Era mais um jogador que em algum momento, algum momento desse ano, ele teve uma fase ruim até com a torcida, mas, de novo, a gente tem muito jogador talentoso aqui que se a torcida estiver apoiando, eles vão entregar muita coisa boa. Então, o Galdames é, para mim, um exemplo claro disso, um jogador que o tempo todo se dedica, aguerrido, tem qualidade técnica, fez um grande jogo. Ryan também, em algum momento, pela idade até, teve as oscilações para baixo, mas é um jogador com muito potencial, 18 anos. A gente precisa tratar bem esses jogadores. E outro jogador, o Michael, entrou no lugar do Léo. Então a gente teve outros jogadores ali que tiveram um nível muito alto. De novo, a gente confia muito no nosso grupo, a gente tem um grupo muito bom. E esses 7 jogos a gente precisa provar dentro de campo e é uma sequência maior de jogos que a gente tem qualidade, a gente vai buscar coisas maiores aí na competição. Aqui é Rafael Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Hoje foi uma atuação muito boa do Payet, né? Um jogador que oscilou
como o Vasco oscilou também na temporada, mas, curiosamente, ele tem uma atuação de gala com 2 gols, primeira vez que ele faz 2 gols com a camisa do Vasco no mesmo jogo. Curiosamente, ou coincidentemente, depois de uma partida que ele aponta para o peito e aponta para o chão, né, para o gramado, dizendo como se ele estivesse aqui, e depois ele teve uma postagem falando que aqui é o lugar dele, e tem uma atuação dessa. Então, eu queria saber o que mudou, se teve alguma conversa, alguma coisa de diferente nele, para ele ter uma partida tão boa, e aproveitando, é claro, a gente sabe que Coutinho era o titular, ou vinha sendo titular, e o Payet, depois de uma atuação dessa, também merece uma titularidade. Se pensa, está no radar, botar os 2 juntos novamente, como você fez contra o São Paulo. Acho que primeiro é um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível, né? Extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Payet jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. E é uma pena porque ele teve a chance de fazer o 3º gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente, a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele, e ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos 2 juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos 2. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os 2 juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos 2 jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto, e a gente precisa atingir todos os jogadores. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Próximo jogo daqui a uma semana contra o líder do campeonato, no Engenhão, o gramado sintético, que sempre preocupa, ainda mais tem Coutinho, que, né, vem da Europa, não é habituado a jogar nesse tipo de gramado. Vai ter uma preparação especial? E sobre o Ryan, ele saiu de maca, tudo bem, ou foi só cãibra mesmo? Sobre o Ryan, ele tomou uma pancada ali no joelho no primeiro tempo, e ele sentiu um pouquinho no início do segundo também, e daí deu uma travada ali, mas eu acredito que não seja nada grave, é mais circunstancial do jogo ali, né? A respeito do gramado, o último jogo que a gente fez no Engenhão, a gente fez um bom jogo, foi contra o Fluminense, né? Então a gente tem na memória recente ali um bom jogo, a gente precisa tentar atingir aquele nível de jogo também, né? A gente fez um bom jogo contra o Fluminense lá, sabemos do peso, né? Botafogo vai brigar pelo título do brasileiro, então vai ser um grande clássico, acho que vai ser um grande espetáculo, e a gente vai ter que fazer de tudo para a gente tentar buscar essa vitória aí, para a gente almejar coisas maiores também na competição. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. Eu não vou usar a palavra sem responsabilidade, porque, claro, que todo jogo é muito importante para qualquer equipe, vocês têm as suas metas aí. Mas o quanto você percebe até de uma vantagem para o Vasco nessa reta final é não estar mentalmente envolvido em, por exemplo, nos últimos anos, briga para não cair, levar até o último jogo, cada jogo uma final e tal. De certa forma, isso faz com que a coisa flua melhor dentro de campo. De repente, até foi um exemplo hoje no primeiro tempo. E o que você pensa em relação a isso? Se isso vai te ajudar também até o final do campeonato, por favor. A gente tem uma responsabilidade muito grande ainda nos 7 jogos, né? Então, a gente não pode em nenhum momento afrouxar no sentido de jogar de qualquer forma, porque os pontos são muito importantes para a gente, mas, sem dúvida, não ter um peso do Z4 ali, não ter o peso de, se você perder, pode entrar numa zona de rebaixamento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque é muito pesado, é assim... Às vezes as pessoas não veem, mas eu falo que é uma força invisível ali que carrega, que é um peso a mais que você vai levando, e por isso que é importante a gente buscar a pontuação, o máximo de pontos possíveis, o mais rápido possível, para a gente jogar buscando uma Libertadores, buscando uma Sul-Americana, que é muito melhor você almejar uma Libertadores do que ficar fugindo de um Z4, né, como a gente sofreu nos últimos anos. E o grupo está respondendo bem. Eles sofreram demais quem estava aqui ano passado, né? Sofreu demais ano passado até a última rodada,
e a gente quer trabalhar muito, e a gente está trabalhando muito para a gente conquistar coisas maiores esse ano. Paiva, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esporte, parabéns pela vitória. Na última coletiva você chegou até a dizer que no momento certo vai começar a utilizar os jovens da base, no momento mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Você enxerga esse momento, 6 pontos, né, nos últimos 2 jogos, momento certo para poder começar a utilizar, como hoje é a entrada do Alegria. De fato, ele vai poder trazer mais alegria utilizando os jovens da base? Para mim é um prazer poder colocar os atletas da base, porque eles têm potencial para estar no profissional, né? Sem dúvida que você brigando na primeira página é muito melhor do que colocar os atletas, né, lá na segunda página, próximo de um Z4. A gente vai tentar ter muita cautela, muito critério também para a gente utilizar os jogadores, né? Respeitando os jogadores que a gente tem no elenco, os jogadores que estão desde o início do ano, mas a gente pensa assim, porque tem muito potencial lá, o Vasco necessita dos atletas da base, a gente precisa dar minutagem para alguns jogadores. A gente teve o prazer de colocar o Maxwell Alegria, um jogador que tem ido muito bem ali no Sub-23, e a gente vai, de novo, com muito critério, tentar ser o mais assertivo possível para a gente dar a minutagem para alguns atletas da base. Rafael, aqui na frente, Wellington. Eu queria te perguntar a respeito do Puma, porque você, desde o jogo com o Atlético, você dobrou ali, né, a lateral pela direita com o Paulo Henrique, e talvez hoje tenha sido o melhor primeiro tempo da história do Vasco nos últimos tempos. Você concorda? O que você fala? Bom, desde que eu estou aqui, não tenho dúvida que sim, né? Dos jogos que eu me lembro, assim, eu acho que realmente hoje, com certeza, está entre os melhores, né? Em relação ao Puma e PH, é uma dobra que está dando certo, né? Eu acho que a gente está cada vez mais refinado com os movimentos, com as leituras, com a parte defensiva. Hoje o Puma fez mais uma vez um grande jogo, acho que é mais um jogador ali que em algum momento oscilou e a torcida pega no pé, e por isso que eu digo de novo, né? A gente tem muitos bons jogadores, a gente tem que ter paciência, porque é um jogador de nível de seleção uruguaia, foi convocado para as últimas 2 rodadas de data FIFA, né? Então é mais um jogador que a gente tem no elenco com muito potencial, e a gente fica muito satisfeito de ver ele rendendo como ele rendeu hoje. E a gente acredita demais nos nossos jogadores. Puma é mais um exemplo disso daí. Rafael, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo, parabéns pela vitória. A gente viu hoje um primeiro tempo muito bom do Vasco, né? Muito intenso, agressivo na marcação, construindo, com repertório no ataque. Muito diferente do que a gente tinha visto no último jogo contra o Cuiabá, né? São 2 vitórias, mas 2 vitórias com jogos diferentes. Queria que você falasse para a gente como que é ali no dia a dia, o que muda desse jogo, do jogo passado para esse jogo, porque o Vasco conseguiu ter essa mudança de desempenho, porque a gente vê esse calendário apertado, 4 jogos em 12 dias, e sabe que é difícil trabalhar. No dia a dia você talvez não tenha muita sessão de treino, é mais recuperação, tá aí o Coutinho e o Léo desgastados. Então, nesses 12 dias aí, com 4 jogos, o que dá para fazer e o que muda de um jogo para o outro? Obrigada. O jogo passado, não tenho dúvida nenhuma, que foi a carga do Atlético que a gente estava carregando ainda, né? Mental, né? Carga mental, porque a gente foi no nosso limite para a gente tentar buscar essa final de Copa do Brasil, e ela escapou por pouco ali no final, pelo menos a oportunidade de levar para os pênaltis, né? Então, a gente sabia que o jogo do Cuiabá a gente ia carregar ainda, por mais que todo mundo soubesse disso. A gente trabalhou muito para isso, a gente se preparou muito para o jogo. A gente estava muito carregado ainda do jogo do Atlético, e hoje a gente estava um pouco mais leve, já passando ali aquela ressaca moral do jogo contra o Atlético, né? A gente sabia que agora o foco é o brasileiro, a gente tem coisas maiores que a gente quer brigar no brasileiro, e agora com esse objetivo claro a gente tem que se dedicar totalmente ali. Então mentalmente a gente já estava mais focado no brasileiro de novo, e eu acho que marcar, a gente sempre marcou. O que a gente não estava conseguindo era controlar o jogo, era respirar com a bola, e esse jogo a gente conseguiu. Esse jogo a gente conseguiu colocar em prática ali a nossa circulação, a bola no chão, não deu para atacar, segura e trabalha um pouco melhor, e eu acho que isso foi fundamental para a gente construir principalmente os 3 primeiros gols ali, né? E agora a gente espera conseguir manter esse equilíbrio, né?
esse equilíbrio que a gente busca de defender bem, ter a posse de bola, selecionar melhor o nosso ataque, controlar melhor o jogo, principalmente em casa, e a gente precisa demonstrar isso nos próximos 7 jogos. E aí, o que você achou do técnico Rafael Paiva, da opinião, da escalação? Paer arrebentando, Puma jogou muito bem, aliás, o time todo se ouve bem. Quem que você destaca? Fala aí para mim. Escreve no comentário aqui, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para você no próximo vídeo receber o nosso abraço, que vai ser muito importante a sua participação, que é a interatividade, o YouTube entende que é muito legal isso aí e que nos ajuda a crescer no nosso canal. Tá bom? Se inscreva, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, que é importantíssimo, e você vai continuar ajudando a gente a fazer vídeos para o canal Wellington Campos FC. Tá certo? Fiquem com Deus, de São Januário, Wellington Campos.